Os irmãos que residiam no bairro Nordeste pelos idos de 1960 a 63 congregavam-se em Dissé Rosado no templo central e às vezes reuniam-se nas casas, pois não havia um templo local. Percebendo a dificuldade que eles tinham para participarem dos cultos em outros locais e também vendo o grande campo a ser alcançado pela evangelização, no ano de 1963, a igreja de Dissé Rosado enviou ao bairro o presbítero João Cabral do Nascimento de saudosa memória, que através da evangelização conquistou vidas para Cristo e junto com os irmãos que residiam nos arredores, fundou o trabalho nas cercanias. O primeiro culto realizado pelo presbítero João Cabral do Nascimento deu-se na residência do irmão Joaquim Ferreira, pela ocasião da cerimônia de casamento de sua irmã, comparecendo ao evento aproximadamente 15 pessoas. Dentre elas destacamos os pioneiros Severina Pontes, Major Cavalcante, João Frazão e José Pinheiro. Durante o ano de 1964, sob a direção do presbítero José Maciel Santiago, os irmãos encontraram uma casa pequenina situada à rua Tomé de Souza, onde se reuniram por 2 anos. Em 1965, assumiu a direção do trabalho o presbítero Levi Santana. No ano de 1966, os irmãos transferiram-se para outra casa maior, localizada na rua Getúlio Vargas. A mesma foi alugada e paga com o dinheiro dos próprios irmãos. O dirigente era o presbítero José Cardoso de Souza, de saudosa memória. Nessa época, a igreja contava com aproximadamente 50 crentes, sendo inaugurados os seguintes trabalhos: Conjunto Coral Cântico de Sião, cujo primeiro dirigente foi o irmão João Batista de Oliveira; o Conjunto Infantil Jardim de Deus, sob a direção da irmã Zami; o Culto Matutino, dirigido pelo irmão Jorge de Freitas; a Comissão de Visitas e Assistência Social, que teve como primeira dirigente a irmã Santana; e ainda o Ciclo de Oração de Adultos, inaugurado no dia 19 de março de 1966, sob a direção da irmã Alina Santos. O Ciclo de Oração das Crianças, inaugurado no dia 23 de abril do mesmo ano, que teve como dirigente a irmã Santana. Ainda o Ciclo de Oração da Mocidade, inaugurado no dia 19 de julho de 1966, cuja dirigente era a irmã Mocinha. Também nesse ano, passou a funcionar a escola dominical, pois até então os irmãos participavam da escola bíblica em Dissé Rosado. O superintendente era o próprio dirigente na época, presbítero José Cardoso. Experimentando amplo progresso no âmbito físico e espiritual, a congregação de Ebenezer, no ano de 1967, sob a direção do presbítero Manuel Soares, passou por um grande movimento de renovação, do qual ocorreram muitas curas, batismo com o Espírito Santo e conversões de vidas em grande quantidade. Nos anos de 1968 e 69, a igreja havia crescido tanto em quantidade de membros que o pequeno templo já não comportava mais a todos. Desta forma, o presbítero João Cabral, juntamente com o irmão Cícero Cassiano, iniciaram e concluíram a construção do novo templo situado à rua Ebenezer, 583, bairro Nordeste, que praticamente foi feito com recursos financeiros dos próprios membros da igreja. Segundo o relato feito pelo auxiliar de trabalho irmão José Pinheiro, os crentes traziam dinheiro em lençóis. Havia irmãos que deixavam de alimentar-se para ajudar na construção. Isto retrata o amor e o zelo dos pioneiros desta obra. Com todo esse esforço, o templo foi inaugurado no dia 13 de julho de 1969 pelo pastor presidente, em memória, João Batista da Silva. Vale salientar como testemunho que, nesse íntere, um vizinho do atual local de adoração, quando soube que ali se ergueria um templo evangélico, mudou-se, pois odiava crentes. Anos mais tarde, esse vizinho, o senhor Manuel Ângelo, foi alcançado pelo poder do Evangelho e aceitou a Jesus como Salvador. Atualmente é um assíduo obreiro na seara do Senhor. Em 1970, assumiu o trabalho o presbítero Diomedes Pereira Jacome. Nesse ano foi inaugurado o Conjunto Ebenezer, sob a direção do irmão Otacílio Santana. Um fato importante ocorrido nesse ano foi que, em uma noite, quando os irmãos realizavam um culto ao ar livre, um grupo de arruaceiros cercaram o irmão João Cruz, esposo da irmã Lica, ambos de saudosa memória, proferindo impropérios e ameaças. Porém, o referido irmão não se intimidou e pregou o evangelho com ousadia e muito poder,
Nessa noite, 12 deles converteram-se ao Senhor, e destes, alguns ainda são obreiros da seara do Senhor. Em 1971, assumiu a direção do trabalho do Senhor o presbítero Levi Santana. Nesse ano, ocorreu um fato milagroso e de grande repercussão. Segundo o diácono João Santana, durante o culto de Santa Ceia, a esposa do irmão Dias sofreu um infarto e caiu morta. A igreja estava repleta e o irmão Ferreirinha foi convidado a orar. Após momentos de oração fervorosa, a irmã ressuscitou. Contudo, a mesma disse que preferiria ter ido para o lugar maravilhoso que vira. Neste mesmo ano, começaram a ser realizados cultos na casa do irmão Abiatar, próximo à linha férrea, o que resultou anos mais tarde na fundação da congregação de Mário Lira. Nos anos subsequentes, novos obreiros assumiram o trabalho do Senhor em Ebenezer. Em 1972, presbítero Manuel Pereira, de saudosa memória. Em 1973, presbítero Manuel Gomes Crispim, de saudosa memória. Em sua gestão, deu-se início ao trabalho de evangelismo no bairro das Quintas, como também a construção e inauguração de mais uma nova congregação. Em 1974, o pastor Francisco Varela de Souza surge nesse ano o departamento da mocidade. Seu primeiro dirigente foi o irmão Francisco Silva do Nascimento. Até essa época não havia culto de mocidade. Os jovens participavam colaborando nos cultos normais. Em 1975, o presbítero José Nogueira de Souza, que remodelou o púlpito da congregação. 1976, pastor José Eloy de Souza Filho. 1977, pastor Armando Ferreira de Lima. 1978, pastor Natanael Galvão de Figueiredo. 1979, presbítero Epitácio Rodrigues de Araújo. 1980, pastor Edmar Rosa Gomes. Neste ano ocorreu o primeiro encontro de mocidade em Ebenezer. 1981, presbítero Domício Alves. Neste ano foi fundado o grupo vocal Vale de Bênçãos, que teve como primeira dirigente a irmã Noêmia Ferreira. 1982, evangelista Osório Lima de Araújo. 1983, presbítero Cornélio Silvestre de Lima. 1984, pastor Laurentino Filho, que adquiriu uma bancada nova para a igreja. Em sua gestão, a escola dominical atingiu um grande progresso, chegando a ter cerca de 250 alunos a cada domingo. Outro fator importante foi o encontro da mocidade sobre o tema Levanta-te que ele te chama, Marcos 10:49. Em 1985, presbítero Boanerges Figueiredo da Costa Júnior. Neste ano foi fundado o conjunto Vaso Novo, que teve como primeiros dirigentes os irmãos Ivanô Santos de França e o irmão Francisco Estevão de Andrade. Neste período também remodelou-se o telhado da igreja, colocando-se gesso. Em 1986, evangelista Osório Lima de Araújo. 1987, evangelista Sebastião Alves de Oliveira. Neste ano foi inaugurado o conjunto jovem Cântico dos Remidos, sob a direção da irmã Francisca Xavier. 1988, presbítero Domício Alves. 1989, evangelista Paulo Costa. Neste ano aconteceu o primeiro encontro de crianças, organizado pela irmã Daísa Bezerra da Costa Crispim. Neste período também ocorreu a reforma dos banheiros da igreja. 1990, pastor Nelson Barros. Neste ano houve a reforma do púlpito e construção do anexo do templo, onde funcionam no primeiro andar o departamento infantil, a tesouraria e a secretaria da igreja. Foi também neste mesmo ano que aconteceu o primeiro encontro de senhoras, sob a liderança da irmã Daísa Bezerra da Costa Crispim, sobre o tema Ó mulher, grande é a tua fé, Mateus 15:28. Como também foi formado o coral jovem sob a maestria do regente presbítero Samuel Gomes Crispim. Em 1991, o presbítero Silvio Barreto de Queiroz, de saudosa memória. Neste ano se deu o início do engradado de janelas e portas da congregação,
Com muito trabalho e afinco, criou-se também a primeira classe para novos convertidos, que teve como professores os irmãos José Inácio e José Pinheiro. Em 1992, pastor Francisco Joaquim da Silveira deu-se o término do trabalho de colocação de grades no templo. 1993, presbítero Francisco Aquino Alves. 1994, primeiro semestre, presbítero Francisco Manuel da Silva, que colocou o segundo forro na igreja. Nesse período também foi adquirido 6 novos ventiladores. Em 1994, segundo semestre, evangelista Francisco Canidé de Oliveira. Com o esforço de toda a congregação, foi adquirido novo som para a igreja. Em 1995, pastor Ivanaldo Bezerra Lopes. Nesse ano, o trabalho de evangelismo que vinha sendo realizado na rua Rio Potengi tomou um grande impulso, o que resultou na construção de mais um templo inaugurado em 16 de janeiro de 1996, chamado de Congregação Rio Potengi I. Em 1996, o presbítero Mário Antônio Bezerra de Carvalho. Neste ano, através de informações com os pioneiros desta obra, tais como o irmão José Pinheiro, de saudosa memória, e o presbítero João Batista de Santana, dentre outros, o presbítero Mário de Carvalho pôde registrar parte deste histórico. A igreja continuava firme e avançando em seu compromisso missionário. Vale destacar a participação da comissão de visitas sob a liderança das irmãs Daísa Crispim, Francisca Xavier, Francisca Sobral e muitas outras que, de maneira destemida, realizavam um trabalho evangelístico e social na travessa dos transmissores, onde foi aberto um ponto de pregação, tendo como primeiro dirigente Paulo Leandro. Em 1997, pastor Josenil Barbosa de Araújo. Neste ano houve uma reforma no piso do templo, trocando-se todo o mosaico por cerâmica. Também no dia 1º de janeiro, houve a inauguração da congregação de Rio Potengi II. Em 1998, pastor José Antão do Nascimento. Neste ano, no dia 13 de julho, o ponto de pregação, que já era subcongregação, localizado na travessa dos transmissores, foi oficializado como congregação, tendo como dirigente o presbítero Paulo Manuel de Souza. 1999 e ano 2000, pastor Humberto Ferreira Leite. 2001, pastor João Laurentino Filho. No dia 24 de fevereiro deste ano foi inaugurada a congregação de Belém Efrata. 2002, presbítero Charles Casas de Quadros. 2003, pastor Humberto Ferreira Leite, e ainda no ano de 2004, novamente o pastor Humberto Ferreira Leite. 2005, primeiro semestre, pastor Edson Oliveira dos Santos. Neste ano, no dia 22 de janeiro, foi inaugurada a congregação de Nova Jerusalém. 2005, do segundo semestre, presbítero José Gomes da Costa. 2006, 2007, 2008, evangelista Marcos de Souza Sobrinho. No dia 11 de fevereiro de 2006, foi inaugurada a congregação Val do Jaboque. 2009, evangelista Marcos Batista Mendes. 2010 e 2011, evangelista Moisés Ferreira da Silva. Neste ano houve a climatização do templo. Também foi aberto mais um ponto de pregação na Rua do Norte, denominado Betel 2, tendo como dirigente o diácono Ari Lopes. 2012, pastor Francisco Varela de Souza. 2013, pastor Samuel Renovato de Lima. Neste ano foram abertos mais 3 pontos de pregação, um no bairro das Quintas, outro próximo ao ponto final dos ônibus do bairro Nordeste e ainda outro próximo à congregação de Belém Efrata, no quilômetro 6. Um no bairro das Quintas e o outro próximo ao ponto final dos ônibus do bairro Nordeste. Ainda foi feita a reforma da fachada do templo e o projeto Semear, com a intenção de implantar novos pontos de pregação no setor 24. Ebenezer, 50 anos, Jubileu de Ouro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Todos nós estamos de parabéns para a glória do nome de Jesus.